Olá, meus amigos, aqui estamos nós, mais uma vez, para realizarmos as nossas palestras online no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante, antes de iniciarmos, que nós façamos a nossa oração para a abertura do nosso humilde trabalho de hoje. Pai de infinito amor, de infinita bondade, infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos envia tanto amor, nos envia tanto conhecimento, amado irmão José, mentor desta sagrada casa, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que com tanto carinho e amor trabalham junto a nós, e amados irmãos dos dois lados da vida. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. E rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos a nossa reunião de hoje, o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Antes de nós entrarmos no nosso tema, é importante vocês saberem que a FEIC é uma instituição de caridade, é uma casa espírita e nós sempre contamos com a sua colaboração. Vocês podem entrar no nosso site e doarem, fazerem a doação que puderem. Qualquer importância é muito bem-vinda para as nossas despesas de manutenção. E agora, dito isto, vamos iniciar então a nossa explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, que se chama A Missão dos Espíritas. Explicar que o Evangelho é um livro escrito por Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante. Todos nós espíritas sabemos que Kardec escreveu o Pentateuco e um dos seus 5 livros é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas este livro, Kardec, assim como os outros, ele teve a ajuda dos espíritos superiores que amorosamente contribuíram com a sua obra. E neste item, a missão dos espíritas, nós temos a esclarecedora e generosa colaboração do espírito de Erasto. Erasto foi um dos mensageiros da palavra de Jesus mais importantes, com textos publicados nos livros de Allan Kardec. A ele é atribuída a frase: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Mas Erasto de Paneas foi um dos 70 discípulos que foi tesoureiro da Igreja de Jerusalém. Ele é citado no Novo Testamento, em Romanos 16, 22. Ele colaborou, então, com vários livros de Kardec. E nós devemos reconhecer esta mensagem de Erasto, Missão dos Espíritas, como uma das mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Erasto nos explica o que devemos fazer para assumirmos o compromisso como espíritas que somos, a fim de divulgarmos a missão do Espiritismo,
de vivenciarmos a doutrina espírita. E ele mostra isso com muita clareza e objetividade. Neste item, a missão dos espíritas, onde Erasto é apresentado como o anjo guardião de Kardec, escrito em Paris em 1863, ele comenta o seguinte: já devemos ouvir o agito da tempestade que atinge a Terra e que vai absorver no nada a soma das iniquidades deste planeta, que passará de provas e expiações para o planeta de regeneração. Ele nos alerta que enfrentaremos um planeta onde a corrupção, a fraude, as injustiças sociais, as guerras religiosas estarão presentes e nós precisaremos e precisamos reforçar a nossa fé. É necessário, disse Jesus, orar e vigiar. E Erasto nos dá o caminho a seguir nesta fase de transição. São as suas palavras. Vamos pregar a palavra divina, mesmo que sacrificando os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis. E não tenhamos medo, porque os espíritos do alto estarão conosco. Isto é extremamente consolador. Sim, nós temos pela frente um trabalho importante e, a fim de não nos desviarmos do caminho, temos a proteção e a orientação dos espíritos superiores. Isto significa não estamos sós. Erasto nos alerta que devemos estar atentos e divulgar o tema da reencarnação. Todos os espíritas sabem o que é a reencarnação. Mas a questão é, será que nós estamos aproveitando esta oportunidade sagrada que a misericórdia de Deus nos oferece? Por que estamos nesta vida, nesta família, neste lugar, nesta raça e nesta religião? Será que nós estamos nos autoconhecendo? Qual é o objetivo da nossa existência? Qual é a missão que eu devo cumprir nesta vida? Entendemos que o objetivo de reencarnarmos é para evoluirmos espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Trabalharmos conquistando virtudes e combatendo os nossos vícios. E dessa forma, cumprimos a lei divina do progresso. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Nós temos a oportunidade, durante a reencarnação, de acertarmos nessa existência o que erramos numa vida passada. Os engenheiros do astral nos ajudam desde sempre, planejando a nossa reencarnação, para sairmos daqui bem melhor do que quando entramos. Bem, outro tema importante que Erasmo comenta no seu texto é quando ele fala da necessidade que todos nós temos de pregar, praticar e vivenciar o bem, evidentemente, dentro dos limites das nossas possibilidades. Mas faz parte da nossa missão
a prática da caridade, isto é, a doação sem interesse pessoal, mas desejando unicamente ajudar a quem precisa, seja através da ajuda material, seja através da ajuda espiritual, sem pedirmos nada em troca. Para sermos caridosos, nós temos que praticar a virtude que deve caracterizar o terceiro milênio, segundo Ramatiz, que é a alteridade, isto é, alteridade, alter, que vem do latim alter, que significa o outro. Então, o que significa ganhar a virtude da alteridade? É você respeitar o outro, aceitar o outro como ele é, conviver com o outro e aprender com o outro. Isto é, trocar a sua energia com o outro. Não nos esquecendo que os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta o que é a caridade. E Kardec responde, os espíritos respondem, é a benevolência, é a indulgência e é o perdão. Por benevolência, é óbvio, todos nós entendemos que devemos ganhar, devemos praticar bondade na nossa relação. Indulgência, isto é, temos que ter tolerância com as faltas alheias e sermos exigentes com as nossas. Devemos ser indulgentes com o outro, com aquele que ignora as leis de Deus, com aquele que necessita de muita ajuda. E perdoar. Devemos perdoar. A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa para doar. Então, o que é perdoar? Perdoar é eu me dar conta o que eu ainda preciso doar nesta circunstância para diluir a mágoa, para que não haja mais conflito. Então, trabalhar o perdão faz parte da caridade. E esta atitude será cada vez mais necessária nessa nossa fase de transição planetária, pois devemos cada vez mais combatermos as injustiças e todo tipo de preconceito. Não podemos ser cúmplices das injustiças e sem conflitos. Nós devemos denunciar e trabalhar a favor da justiça individual e social. Seja a justiça na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita e em todos os lugares. Enfim, na sociedade. E Erasto nos alerta que nessa nossa empreitada teremos emboscadas no caminho, mas explica que só os lobos serão presos nessas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas. Portanto, mais uma vez, ele nos lembra que não estamos sós e que temos a proteção do alto, mas devemos agir sempre com prudência. Erasto também nos estimula a derrubar o culto do bezerro de ouro,
que invade o nosso espaço a cada dia. Isto é, vamos refletir sobre as palavras de Jesus que nos diz que não devemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, o culto do bezerro de ouro, diz respeito aos bens materiais e devemos pregar e praticar que os nossos bens materiais precisam ser usados para o desenvolvimento espiritual nosso e de nosso irmão. Devemos evitar a compulsividade de compras, de coisas supérfluas, que são absolutamente desnecessárias para a nossa vida e que atendem somente aos nossos desejos egóicos, à nossa vaidade. Devemos, então, estar atentos à diferença que existe entre desejo e necessidade. Os bens da terra pertencem a Deus e Ele nos dá por empréstimo para nós bem administrarmos. E servimos a Deus quando esses bens são utilizados para beneficiar as pessoas através da caridade. Devemos usar os bens materiais para dar alívio à miséria presente, diminuir a fome, dar abrigo a quem não tem e assim diminuir a desigualdade social. Ainda falando sobre caridade, no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: distribua os recursos que Deus encaminhou para você, mas não esqueça que a palavra confortadora ao aflito representa um serviço direto do teu coração na sementeira do bem. O pão é necessário, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então, cultiva as flores do seu jardim particular, das suas afeições mais queridas, mas não fuja sistematicamente da floresta humana, com receio dos vermes e dos monstros que a povoam, pois é imprescindível que você se prepare para avançar mais tarde dentro desta floresta. E Emmanuel nos aconselha: vocês devem se encher de ardente caridade uns para com os outros. Sejam compreensivos para com os ignorantes. Sejam vigilantes com os transviados nas trevas. Sejam pacientes com os doentes. Sejam serenos com os irritados. E, sobretudo, manifestemos a bondade e o amor para aqueles a quem Jesus nos confiou para os ensinamentos de cada dia, sem nos determos na piedade teórica. E para encerrarmos o tema, é importante pregarmos e praticarmos a caridade, pois ela não somente espalha benefícios, como também irradia a divina luz sobre nós. Mais adiante, Erasto nos incita a pregarmos e praticarmos a mediunidade com fé, de forma a removermos as montanhas pesadas da iniquidade que jazem no nosso coração e no coração de todos os homens. Sim, porque muitos
vão duvidar, outros não acreditarão e haverá. Ele já previa, Erasto já previa muitas subversões morais e filosóficas. E nós podemos nos dar conta que no mundo contemporâneo, através das redes sociais e de todos os meios de comunicação, nós testemunhamos tantas dessas subversões morais e filosóficas, onde assistimos tantas vezes escalas de valores completamente inadequadas em relação à moral cristã e maneiras de encarar a vida não saudáveis, patológicas, enaltecendo e nos escravizando aos desejos egóicos e desconsiderando o nosso self, o nosso eu superior, esquecendo quem realmente somos, isto é, espíritos criados por Deus e, portanto, com a semente divina dentro de nós. Daí, Erasto nos dizer que devemos nos armar de decisão e coragem para levarmos a palavra divina aos grandes que poderão desdenhar, aos sábios que vão querer prová-la e aos simples e pequenos que a aceitarão. E aqui entendemos que os grandes são os orgulhosos, os vaidosos, os donos da verdade, que nada mais têm que aprender. Os sábios que estarão dispostos a estudar, analisar, pensar e provar a hipótese dessas verdades divinas que estão conhecendo agora. E os simples e pequenos são os humildes de coração, aqueles que reconhecem os seus limites e entendem que há muito a aprender e que se dão conta que Deus está em tudo e em todos. Aqueles que, olhando para a natureza, sentem a manifestação da criação de Deus e sentem a sua proteção e o seu amor. E para terminarmos o comentário deste tema tão importante, a missão dos espíritas, Kardec faz uma pergunta fundamental a Erasto. Se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, através de que sinais podemos reconhecer os que estão no bom caminho? E Erasto responde: ireis conhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão, pela qualidade de aflições às quais eles levarão consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal, ireis reconhecê-los por sua abnegação, ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo de suas leis. Aqueles que seguem as suas leis, nos diz Erasto, Deus lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação da sua vaidade e da sua ambição. Portanto, aqui fica o nosso convite, que é para todos nós, que possamos fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo com a nossa missão de espíritas. Lembrando que Jesus afirmou: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E nós nos consideramos
ovelhas do seu rebanho. Que a sua paz e o seu amor seja sempre em nossos corações. Graças a Deus. E assim, meus amigos, vamos terminando o nosso trabalho de hoje, mas não sem antes pedirmos a todos que se concentrem, que acalmem os seus corações para a nossa oração final. Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de alegria, amado Mestre Jesus, nosso divino terapeuta, amado irmão Ramatiz, amado irmão José, mentor desta casa de caridade, amadas falanges espirituais, tão carinhosas, tão amorosas, sempre junto a nós, e amados irmãos dos dois lados da vida. Juntos, louvando a Deus, nós agradecemos as bênçãos que estamos recebendo e rogamos que essas bênçãos se expandam sobre os nossos familiares, nossos lares, nossa cidade, nosso país que tanto necessita, e sobre todo o planeta Terra e seu orbe, para que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Até a próxima vez, até o nosso próximo encontro, com a mesma alegria, com a mesma fé, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo empenho de cumprirmos a nossa missão espírita. Graças a Deus.